Olá, meu nome é Dulcineia, sou estudante de Pedagogia do Polo Resende, pela UERJ. Estarei fazendo a leitura aqui da aula 1 e aula 2 de Psicologia da Educação. Esse texto ela se encontra na plataforma, inclusive é o tema da AD1. E se você gostar da leitura, eu vou pedir que você curte, dá um joinha aí pra mim e compartilha. Para você não significa nada, mas para mim, né, vai me ajudar bastante. Já peço desculpa que se tiver alguns nomes de autores, filósofos, eu costumo às vezes não me dar bem com esses nomes, então peço que dê um descontinho aí pra mim, tá bom? Iniciando, Psicologia da Educação, Conceituação e História, aula 1. A psicologia consiste em uma área do conhecimento relativamente nova, considerando que foi reconhecida como ciência muito recentemente, no final do século XIX. Se comparada às ciências exatas ou biomédicas, por exemplo, mas apesar da psicologia ter sido capaz de explicar o seu objeto de estudo através do uso de uma linguagem precisa e rigorosa, a área enfrenta problemas no que diz respeito à sua cientificidade. Isso decorre em função da própria natureza do seu objeto de estudo, o homem. Como ser histórico e social, o homem encontra-se em constante mudança ao longo do tempo. Por esse motivo, a criação de um paradigma que apresente uma confiabilidade significativa e que seja adotada por todos os psicólogos consiste em um dos grandes desafios da psicologia intitulada científica. Bock, Furtado e Teixeira, 2008. No entanto, um dos caminhos encontrados pela psicologia para lidar com este desafio e garantir seu status de ciência consistiu em pensar o ser humano, considerando toda a sua complexidade, sem, no entanto, encerrá-lo em sua totalidade. Dessa forma, os diferentes aspectos que o constituem, tais como sua natureza biológica, social, afetiva e cognitiva, foram destacadas e absorvidas por sub-áreas de conhecimento da psicologia, tendo como objetivo aprofundar os estudos e pesquisas sobre cada um desses aspectos, particularmente do ser humano. Logo, a psicologia do desenvolvimento, por exemplo, busca investigar o desenvolvimento do comportamento humano ao longo da sua vida, pretendendo compreendê-lo desde o seu nascimento até a sua morte. A psicologia social, por sua vez, visa compreender o comportamento social do indivíduo a partir das interações que realiza em grupos. Já a sub-área da psicologia da educação, tema da nossa disciplina, tem como finalidade estudar os processos de aprendizagem que ocorrem associados aos contextos educacionais. A divisão da psicologia em sub-áreas contribuiu em muito para o melhor entendimento dos processos que constituem o ser humano. No que diz respeito à psicologia da educação, de forma específica, o seu objetivo consiste em contribuir para a área da educação, provendo explicações, descrições e previsões sobre determinados padrões de comportamentos vinculados ao contexto educacional. Por mais que haja uma clara tendência na discussão do processo do ensino-aprendizagem pela psicologia da educação, verifica-se que os processos de desenvolvimento também são considerados nessa discussão na medida em que se articulam de forma dinâmica e complexa com os processos de aprendizagem, justificando a sua fundamentação teórica ser composta por teorias que atendem tanto ao desenvolvimento quanto à aprendizagem. Subtítulo: Psicologia da Educação. A escola, através do seu plano político e pedagógico, visa contribuir de forma sistematizada para o pleno desenvolvimento do seu aluno. Neste sentido, preocupa-se com o processo de aprendizagem como um todo, atentando para o aspecto cognitivos, psicossociais e afetivos de modo a proporcionar ao aluno a construção de conhecimento e o desenvolvimento pleno de suas habilidades. De acordo com Davis e Oliveira, 2010,
A escola, enquanto espaço democrático, torna-se uma arena mista que apresenta uma ampla diversificação sociocultural. Inúmeras questões surgem neste espaço de aprendizagem e desenvolvimento, que requerem do professor saberes distintos do conhecimento pedagógico, disciplinar, que o possibilite refletir sobre os contextos em que a aprendizagem ocorre, bem como compreender melhor o seu aluno e entender e refletir sobre o processo de aprendizagem para melhor planejar suas atividades pedagógicas, visando torná-las mais eficientes e produtivas. A interlocução entre as áreas da psicologia e da educação é antiga e ao longo do tempo foram observadas muitas mudanças na forma como essas áreas se relacionam. De acordo com Cole, Mestres, Goni e Galart, 1999, aproximadamente até o final do século XIX, o diálogo entre psicologia e educação foi mediado pela filosofia, através de um discurso psicofilosófico que buscava explicar como o conhecimento era originado a partir da relação entre pensamento e realidade. Desta interlocução, por exemplo, surgiram as propostas pedagógicas atreladas às concepções empíricas e racionalistas da aprendizagem. Segundo a concepção do empirismo, proposto pelo filósofo John Locke, 1632 a 1704, empirismo proposto, o homem ao nascer seria como uma tábua rasa, ou seja, não teria nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de impressão sobre o mundo e as coisas. A experiência no mundo associada à sua capacidade de percepção produziria marcas em sua mente, transformando-o, fazendo que o conhecimento do homem fosse gradativamente construído, através das sucessivas experiências por ele vivenciadas. Para esta concepção, a percepção assume um papel importante, pois seria através dos sentidos que o homem captaria o conhecimento que se encontra... Abri uma janelinha aqui que não era para abrir. Repetindo. Por esta concepção, a percepção assume um papel importante, pois seria através dos sentidos que o homem captaria o conhecimento que se encontra no mundo. A aprendizagem do homem, portanto, seria resultante do treino vinculado à sua experiência. O racionalismo ou o inatismo, defendido por René Descartes, 1596 a 1650, considera que a fonte do conhecimento se encontra na razão, sendo interna ao homem e não centrada na experiência imediata, externa ao homem, conforme preconiza o empirismo. Desta forma, as estruturas da inteligência já estariam prontas no seu nascimento por serem formadas a priori. Tais estruturas da razão seriam responsáveis por conduzir o homem ao verdadeiro conhecimento, livrando-o dos enganos que os sentidos poderiam provocar. As ideias do empirismo e do racionalismo trouxeram algumas inquietações para a área da psicologia, em função de explicarem a origem do conhecimento humano, destacando um suposto determinismo biológico, ante a importância das estruturas inatas e da percepção para o desenvolvimento da cognição. A psicologia, então, optou por se distanciar da filosofia, visando tornar-se uma disciplina autônoma, visando encontrar as respostas que melhor atendessem às suas demandas. Nessas trajetórias, novas concepções surgiram para oferecer explicações sobre o desenvolvimento do conhecimento do homem. Através da perspectiva ambientalista, a psicologia buscou estabelecer o seu status científico. Para esta concepção, o conhecimento não deve ser compreendido como produto direto da experiência. Tampouco deve ser entendido como previamente formado no sujeito através de suas estruturas inatas de pensamento. Para o ambientalismo,
o ambiente exerce uma influência expressiva na construção do conhecimento pelo homem, sendo mais importante do que a sua própria maturação biológica. Davis e Oliveira, 2010. O conhecimento seria formado na relação que o homem estabelece com os estímulos presentes no meio, estabelecendo assim uma relação dinâmica de mútua influência entre homem e ambiente. Desta forma, para o ambientalismo, uma vez conhecidas as relações entre os estímulos presentes no meio e o homem, é possível prever ou controlar determinados padrões de comportamento. O behaviorismo, ou teoria do comportamento, desenvolvido por Burrus Frederick Skinner, 1904 a 1990, foi o principal representante da concepção ambientalista na área da psicologia. Enquanto a psicologia buscava o seu estabelecimento enquanto ciência, a educação observava a necessidade de promover uma transformação qualitativa na forma como o ensino era realizado. A ânsia por transformar a educação sofreu influência das novas práticas educativas que vinham sendo desenvolvidas no país. Nos países ocidentais mais desenvolvidos, impulsionadas pelo movimento da escola nova. A educação, observando o interesse da psicologia em se estabelecer como ciência, entendeu-se este o melhor caminho para a promoção das transformações que desejava, pois acreditava que o suporte científico que a psicologia poderia conceder auxiliaria na reflexão sobre as ações educativas que pretendia elaborar. Aos poucos, a psicologia científica foi se estabelecendo com o desenvolvimento de pesquisas que versavam sobre o processo de aprendizagem, com a construção de testes mentais e de medidas de comportamento e através dos estudos voltados para a psicologia da infância. Neste contexto, outra concepção surgiu, também possuindo como objetivo explicar a origem do conhecimento, sendo definida como interacionismo. Já estou na página 4, são 8 páginas, então até aqui já foi a metade. Psicologia da educação, vamos lá. A perspectiva interacionista entende que o conhecimento é construído na relação estabelecida entre o homem e o seu ambiente. Neste contexto, o conhecimento é produto de construção ativa elaborado pelo indivíduo, que tem como base a sua ação sobre o meio. Desta forma, tal como o ambientalismo, a concepção interacionista rejeita a ideia de que o conhecimento é inato e de que ele é produzido pela influência direta do meio. Como representantes dessa nova perspectiva, temos Jean Piaget, 1896 a 1980, e Vygotsky, Levi Semyonovich Vygotsky, 1896-1934. Os avanços teóricos obtidos pela psicologia científica propiciaram o estreitamento da interlocução entre psicologia e educação, fazendo com que o conhecimento psicológico fosse aplicado ao campo da educação. Assim, visando este objetivo, foi constituída uma sub-área da psicologia, sendo definida como psicologia da educação. De acordo com as definições da época, a psicologia da educação teria como função oferecer o conhecimento sobre a natureza humana através dos fundamentos psicológicos, de modo a orientar os educadores no desenvolvimento de suas atividades didático-pedagógicas, bem como auxiliá-los com diversas outras questões que possam surgir no contexto escolar. Assim, verificou-se o destaque aos estudos relativos aos processos de aprendizagem, à infância e relativos à elaboração de testes para mensurar as diferenças individuais, avaliar o desenvolvimento intelectual, a personalidade e o rendimento escolar. As medidas decorrentes desses testes objetivavam explicar o aluno e propor ações visando seu melhor desenvolvimento.
No curso deste processo, verificamos que a psicologia da educação passa a assumir dois eixos distintos de ação. Um atrelado à mensuração das diferenças individuais realizada nos laboratórios de psicologia e outro vinculado à observação das diferenças individuais dentro do ambiente escolar. Esses eixos vão compor a base, respectivamente, de duas concepções de psicologia da educação, uma como técnica aplicada e outra como disciplina ponte. A ideia da psicologia da educação como disciplina ponte surge do diálogo que busca estabelecer entre as teorias psicológicas e as teorias educativas, bem como pretende estimular a relação interdisciplinar entre áreas afins à educação, como, por exemplo, a sociologia da educação e a tecnologia da educação. O movimento da escola nova, o desenvolvimento da psicologia da infância e a ideia da psicologia da educação enquanto disciplina ponte endossaram o apoio às críticas realizadas pela psicologia geral e a psicologia da educação, entendida como técnica aplicada. O destaque dado por essa vertente da psicologia da educação aos testes para explicar os fenômenos educativos foi duramente criticado por tenderem a reduzir as diferenças individuais em problemas de aprendizagem potenciais. Neste contexto de testagens, todo problema de aprendizagem vivenciado pelo aluno tendia a ter como causa possíveis déficits centrados no próprio aluno, podendo ser de natureza afetiva, biológica, cognitiva ou social. Os diagnósticos pareciam encerrar o aluno em uma condição patológica, onde sua dificuldade era explicada por um determinado score, tido como insuficiente. Assim, o fato do aluno apresentar dificuldade de aprendizagem era justificado em função de ele ter um baixo coeficiente de inteligência, QI. E dessa forma, pouco poderia ser feito pelo contexto tradicional de ensino. A solução comumente verificada era condução deste aluno para classes e escolas especiais que poderiam melhor entendê-lo considerando sua limitação. Mas, na verdade, o que foi visto foi o encerramento do aluno em um processo de eterna preparação da sua aprendizagem que pouco contribuía para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. Maluf e Cruz, 2008. Segundo Cole, Mestres, Cone e Gallart, 1999, diante de tais críticas, algumas medidas foram tomadas pela psicologia da educação, enquanto técnica aplicada, visando minimizar os efeitos negativos da mensuração no processo de aprendizagem que tendiam a transformar diferenças individuais em problemas de aprendizagem. Foram assim adotados os seguintes procedimentos: substituição do termo medida psicológica por avaliação psicológica. Para atribuir um caráter processual e dinâmico a este processo, a aproximação da psicologia da educação com a psicologia social, visando buscar maior embasamento para as discussões sobre diferenças individuais e maior atenção aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem que vinham sendo elaborados por diferentes sub-áreas na psicologia, que ampliava o conhecimento sobre o comportamento humano. Dessa maneira, a área da psicologia da educação foi se reformulando, buscando minimizar os impasses e contribuir de forma mais eficiente com a educação, auxiliando-a na realização de seus objetivos. No entanto, a persistência da psicologia da educação no uso das avaliações acirravam as críticas anteriormente realizadas, definindo-a como uma técnica descolada da realidade de natureza essencialmente avaliativa e que não apresentava nenhum potencial transformador da situação de aprendizagem do aluno e que contribuía para o desenvolvimento de uma política de segregação
em função da psicopatologização do fracasso escolar. Maluf e Cruz, 2008. No final do século XX, a psicologia da educação enquanto disciplina ponte começa a ser melhor delineada. A nova psicologia da educação, como também foi chamada em atendimento às críticas aplicadas às práticas essencialmente técnicas, propõe um novo entendimento sobre o aprendiz, buscando compreendê-lo não apenas através dos laudos dos testes, mas também de forma contextualizada, reunindo diferentes aspectos que possam influenciar o seu desenvolvimento. A gente já está na página 6, faltam 2 páginas. Assim sendo, o fracasso escolar, por exemplo, deixou de ser entendido como um problema de base essencialmente cognitivo ou social e que pode ter como causa múltiplos fatores. Outro ponto importante refere-se à compreensão sobre o erro do aluno. A nova concepção da psicologia da educação passa a entendê-lo como um indicativo de como o aluno pensa, ou seja, de como ele está organizando as informações para responder a uma determinada questão. Logo, a ideia do erro construtivo auxilia o professor a entender por que o aluno está errando, pois retrata como o aluno pensa naquele determinado contexto. Desta feita, o professor tem melhores condições de intervir junto ao aluno de modo a garantir a sua aprendizagem, retirando-o de uma condição de não saber, transformando assim a sua experiência de aprendizagem. Assim sendo, a perspectiva da psicologia da educação enquanto disciplina ponte se distancia da perspectiva enquanto técnica aplicada, por propiciar uma compreensão mais dinâmica do processo de aprendizagem e por entender que os problemas que surgem no contexto escolar devem ser analisados de forma ampla e contextualizada para que o aluno possa receber uma intervenção adequada e que seja potencialmente transformadora. Importante destacar que, apesar das diferenças observadas entre essas perspectivas da psicologia da educação, uma não substitui a outra, sendo coexistentes até os dias de hoje. Contemporaneamente, algumas escolas possuem uma dinâmica bastante próxima da ideia proposta pela psicologia da educação enquanto técnica aplicada. Nesses casos, os problemas observados na escola ou em sala de aula, relativos à indisciplina ou rendimento escolar insatisfatório, são encaminhados para o setor de psicologia escolar, com o intuito de que sejam solucionados, retirando do professor ou de outros processos qualquer responsabilidade para o surgimento destas inadequações do aluno. Em outras escolas, pode-se observar uma atuação mais incisiva do psicólogo escolar, onde verificamos que este profissional procura não atuar apenas nos casos que fogem à regra escolar. Nessa situação, o psicólogo escolar também atua de modo preventivo, atuando com professores e alunos, entendendo-os em grupos regulares ou, dependendo da necessidade, também realiza encontros individuais para conversarem sobre problemas pontuais. Assim, uma nova forma de atuação do psicólogo escolar é delineada visando a construção de um espaço de reflexão que englobe suas múltiplas questões e seus múltiplos atores, tais como professores, alunos e familiares, tendo como objetivo o estabelecimento de um espaço de aprendizagem dinâmico e integrado, para que possa contribuir de forma mais eficiente para o pleno desenvolvimento dos alunos e dos profissionais que dele participam. Dessa forma, apesar dos ganhos expressivos, muitos ajustes ainda são necessários de forma a compreender e solucionar os contínuos desafios que surgem no contexto educacional, demandando da psicologia da educação e da educação uma prática reflexiva, dialógica, constante. Página
7. Estamos acabando aqui. Já estamos acabando. Página 7. Subtítulo: Psicologia da educação versus psicologia escolar versus orientação educacional. Quando falamos sobre psicologia e educação, é bastante comum nos depararmos com os seguintes termos: psicologia de educação, psicologia escolar e orientação educacional. Tais expressões, apesar de parecer semelhantes, referem-se a 3 formas de atuação que têm como base o diálogo entre psicologia e educação. Quando o psicólogo se interessa em investigar os aspectos teóricos que envolvem a relação entre psicologia e o contexto educativo, estamos falando da área da psicologia da educação. Neste caso, as produções teóricas realizadas pela psicologia da educação auxiliam profissionais da educação a refletirem sobre as metodologias do ensino ou relações de aprendizagens, visando o aprimoramento do processo do ensino-aprendizagem. O psicólogo nesta área atua, portanto, no campo teórico. Já a psicologia escolar indica uma área de atuação do psicólogo voltado para o contexto escolar, onde ele intervém in loco, realizando sua prática na escola. A função do psicólogo escolar consiste em observar os problemas existentes no cotidiano da escola e buscar, através de um conjunto teórico como base, possíveis formas de atuação junto ao aluno, professor ou família, para aperfeiçoar resultados positivos e minimizar os problemas observados na escola. A instrumentalização teórica do psicólogo escolar advém da psicologia da educação enquanto campo teórico de reconhecimento. No que diz respeito à orientação educacional, é importante destacar que basicamente não há diferenças entre as suas funções e aquelas desempenhadas pela psicologia escolar. Ambas têm como função promover uma escuta atenta das relações interpessoais presentes no cotidiano escolar, bem como auxiliar na reflexão sobre os diferentes contextos de aprendizagem que existem no espaço escolar. A diferença mais expressiva refere-se aos profissionais habilitados para cada um desses cargos e que distinguem o modo como podem atuar na escola. A orientação educacional consiste em uma das áreas de atuação do pedagogo, atrelada à área da gestão escolar, devendo assim ser desenvolvida por um profissional formado em pedagogia. A psicologia escolar, por sua vez, representa o campo de atuação do psicólogo na área escolar, sendo restrita aos graduados em psicologia. Contemporaneamente, podemos dizer que a contribuição da psicologia da educação ao campo educacional é reconhecida, todavia ainda não é plenamente valorizada, apesar da existência das 2 práticas profissionais no contexto escolar que propiciam a escola repensar suas práticas de forma crítica e reflexiva, contribuindo para a reconstrução mais eficiente do fazer pedagógico. Ainda verificamos escolas cujos professores e alunos encontram-se sozinhos no enfrentamento. Última página, 8. Encontram-se sozinhos no enfrentamento das suas dificuldades em função de não haver no espaço escolar o psicólogo escolar ou orientador educacional. Assim sendo, torna-se imprescindível a luta pelos profissionais da educação pela obrigatoriedade na escola, seja do orientador educacional ou do psicólogo escolar, para que a educação possa desenvolver suas práticas de forma mais significativa para os alunos e de forma atenta às suas necessidades, contribuindo de modo expressivo para o seu pleno desenvolvimento. Aí agora ficou somente as referências bibliográficas deste texto. Encerramos aqui a leitura da aula 1 de Psicologia da Educação. O próximo vídeo será a aula 2 de Psicologia de Educação
Te aguardo no próximo vídeo.